Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, o passeio desse final de semana foi para Piracicaba. Vamos ver como é que foi esse rolê? Passeio a Piracicaba, 22 de abril de 2023, a gente sai da zona leste de São Paulo, pegando a rodovia Bandeirantes e depois, na sequência, a rodovia Luiz de Queiroz, chegando em Piracicaba. O QR Code que você está vendo na tela são todos os locais visitados, te leva para uma lista do My Maps. Chegando em Piracicaba, a gente visitou o Parque do Engenho Central de Piracicaba, o Mirante Turístico Alto, tem um elevador panorâmico nesse mirante, é bem interessante. Depois a gente foi até o Museu de Águas, almoçando na Rua do Porto. Voltando para São Paulo, nós rodamos aí só no caminho de ida 195 km, então um dia de viagem aí para poder curtir Piracicaba. Condição da estrada. Bom, saímos da Zona Leste, pegamos a rodovia dos Bandeirantes. Como eu já disse algumas vezes, a rodovia dos Bandeirantes é uma das principais rodovias desse país, com certeza uma das melhores da sua infraestrutura. E a grande sacada na rodovia dos Bandeirantes é que você não paga pedágio. Não pagar pedágio para motociclista não é só uma questão financeira, até porque o valor do pedágio para moto é metade do valor do carro. Mas a nossa briga em relação à questão do pedágio é o tempo que você fica parado na praça de pedágio, onde os motoristas têm dificuldade de ver que naquele vão tem uma moto. Então é um ponto de muita atenção, um ponto de preocupação com os motociclistas. O fato de na Bandeirantes o pedágio ser livre, você ir para a sua faixa direita e passar batido, nos dá muita segurança. Vou estar de parabéns aí o pessoal que administra aí a rodovia, justamente por esse cuidado. Depois lá na frente, já quase chegando em Piracicaba, faltando 15 quilômetros apenas, você tem a entrada para pegar a rodovia Luiz de Queiroz. A rodovia Luiz de Queiroz é uma rodovia também muito boa, 2 faixas de cada pista, canteiro central bem afastado uma pista da outra, com acostamento. A condição da estrada também estava muito boa. Então foram 15 quilômetros e você já está em Piracicaba. A dica que a gente tem é não utilize diretamente o Google Maps para chegar no Parque do Engenho Central, porque o endereço que está lá vai te jogar para de trás do parque. Está tudo muito próximo, pessoal. O Parque Engenho Central, o Mirante Alto e também a Rua do Porto, do outro lado do rio, aonde está o Museu de Água e os restaurantes, ok? Para resolver esse problema, você tem que fazer a pesquisa sobre o teatro municipal que está dentro do parque. Aí o Google Maps vai te colocar no local correto. Para facilitar a tua vida, como eu já falei, o QR Code no começo do vídeo te direciona para o My Maps com a lista dos locais visitados e aí sim você vai chegar com facilidade ao Parque Central. Então primeiro a gente deu uma passada no Parque Central, muito bacana. Tem um teatro lá, dá para ver a importância que teve esse engenho no passado, pelo tamanho dele, inclusive tem até trilhos de trem dentro para escoar a produção que se fazia nesse engenho, então realmente dá para ver a importância que teve no passado esse local. Hoje, o que está reformado é a parte de teatro, tem muita construção lá que está tombada, a construção é muito bonita, mas está precisando de um restauro e reaproveitar melhor a área como um todo. Bom, falando aqui do Mirante, elevador panorâmico, gratuito, para o visitante poder curtir, fazer essa vista do alto do Mirante é bem bacana, bem bonito mesmo, vale muito a pena a visita.
A Prefeitura de Piracicaba está de parabéns, porque nenhuma das atrações estão cobrando entrada, nem o parque, nem esse mirante e nem o Museu de Água. Então é bem bacana você ir para um lugar e se deparar com essa situação. A cidade de Piracicaba é muito limpa, muito organizada, a Prefeitura realmente está de parabéns. No dia que nós visitamos, a água do rio estava bem tudo, o volume de água estava bem elevado, mas bem abaixo dos níveis esperados, por exemplo, uma questão de transbordo. O rio Piracicaba, quando ele enche, ele chega a afetar essa região toda de Piracicaba, né? Recentemente passamos aí por algumas enchentes, na época de chuva, Piracicaba sofreu um pouquinho com isso. Dá para entender pela amplitude do rio. De lá, a gente deu um pulo na Rua do Porto e aí almoçamos no restaurante Porto do Sol. Coisa de 200 metros, você também tem o restaurante Chevette. Bom, custo para almoçar lá. Nós estávamos em 3, gastamos na faixa de R$ 220 aí para comer um peixinho. A gente comeu peixe filhote, muito gostoso, com um molho de alcaparras, estava muito gostoso mesmo. Museu de Águas, que nada mais é do que uma mini hidrelétrica que produz eletricidade para Piracicaba. Então é bem legal, eles fizeram um desvio do braço do rio e aí já produzem a sua própria eletricidade ali utilizando. É bem bacana, muito gostoso, vale muito a pena. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.